Meus queridos irmãos e meus amigos, mais uma vez estamos juntos pela graça e pela misericórdia do Senhor para mais uma mensagem da Palavra de Deus. Nós temos visto alguns episódios que marcaram a vida de algumas pessoas e, com certeza, além de marcar, pode impactar também a nossa vida ao ver como Jesus, durante todo o seu ministério aqui no mundo, ele realizou tantos milagres, tantas obras maravilhosas que ninguém jamais pôde fazer. É evidente que Jesus foi o único da história que fez o que fez e ninguém conseguiu fazer o que ele fez. Porque, na verdade, Jesus é Deus. E como Deus, ele realizou maravilhas durante o tempo do seu ministério aqui neste mundo, um espaço pequeno de aproximadamente 3 anos e meio de ministério. Mas ele fez muita coisa boa, maravilhosa, e nós temos alguns registros na Bíblia Sagrada de coisas maravilhosas que Jesus fez com pessoas que tanto precisava no momento de extremo, de limite da sua vida. O capítulo 10 de Atos, Lucas escreveu a respeito de Jesus, no verso 38 especialmente, ele diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todo o mundo fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Observa que Lucas, fazendo aqui um relato sobre a obra de Jesus, ele disse que Jesus foi ungido, foi autorizado por Deus, com poder, com autoridade da parte de Deus, e sobre tudo isso ele andou por toda parte, fazendo o bem a todos e curando, libertando os oprimidos de Satanás. Ele fez isto muito e muitas vezes com muitas pessoas durante o seu ministério. Uma das passagens que nos chama a atenção de Jesus em Jerusalém é João capítulo 5. Esse é um episódio que eu gostaria de trazer para o irmão, para o amigo, nesta mensagem de hoje. Quando não há mais esperança. No capítulo 5, nós temos o registro de um homem que recebeu de Jesus um benefício ímpar, incomparável, e que ficou registrado para o nosso ensino. João, aliás, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino. Portanto, vamos ver essa passagem de João capítulo 5, que nos ensina muito sobre um dos episódios realizados por Jesus neste mundo, um dos grandes milagres que Jesus realizou neste mundo, e se refere a um homem que estava vivendo o limite da sua vida. Capítulo 5 de João, eu vou ler os versos 5 ao verso 7. Diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O verso 8 também é interessante, eu vou ler. Jesus lhe disse: Levanta-te e toma o teu leito e anda. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai querido, Pai de amor, estamos diante da tua presença na dependência do Espírito Santo, ó Deus, sob a direção e orientação da tua santa e bendita palavra. Queremos que o Espírito, nesse momento, esteja nos conduzindo, ó Deus, por meio da Tua Palavra, através dessa história verídica, deste episódio que faz parte do ministério do Senhor Jesus aqui neste mundo,
através do qual o Senhor possa nos ensinar muito nesta hora. Abençoa o meu irmão, o meu amigo que estão neste momento me assistindo e me acompanhando através dessa palavra. Fala aos vossos corações. Dá-nos, ó Deus, um dia na tua presença, guarda as nossas vidas de todo mal. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. A história nos conta sobre um homem enfermo. E no momento da sua vida, um momento muito delicado da sua vida, aquele momento quando ouvimos aquela expressão, não há mais esperança. Este homem estava vivendo mais ou menos neste momento da sua vida, vivendo este momento da sua vida. Mas Jesus passava por ali. Era em Jerusalém, em um lugar chamado Tanque de Betesda, e próximo da Porta das Ovelhas, segundo o texto nos informa, e Jesus passava naquele momento por ali, e ele contemplava uma multidão de pessoas que ali estavam reunidos, ou seja, sentados e deitados, numa condição mais péssima possível que você possa imaginar. A Bíblia dá conta de que era realmente uma multidão. Os versos 2 a 4 diz o seguinte, João capítulo 5, verso 2 a 4, ele diz o seguinte, ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, quer dizer, casa da bênção, casa da misericórdia, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Observa que era uma multidão de pessoas doentes, de várias enfermidades. O verso 4 nos dá conta de que, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade ou de qualquer doença que tivesse. Observa que me chama a atenção bastante o versículo 3, quando nos informa de que havia ali uma multidão. Quantos? Não sei. 10, 20, 30, 1.000, 2.000 pessoas? Não sei. Todas as pessoas na mesma condição de enfermidade. Ele disse que era uma multidão de enfermos. E ele vai classificá-los dizendo cegos, mancos e ressecados. Pessoas que faltavam até parte do seu corpo. Ou seja, esperando o movimento das águas. Observa que enquanto eles estavam ali, eles esperavam o momento quando eles poderiam descer ao tanque e qualquer que descesse primeiro no tanque seria curado da sua enfermidade, de qualquer enfermidade. Havia uma grande perspectiva, uma grande esperança de que pudesse ser curado. Mas me chama a atenção a multidão que ali estava de pessoas enfermas e doentes. Na verdade, isso nos remete para a situação atual em que nós atravessamos. Sempre foi assim, mas parece que cada dia que se passa na nossa vida, a gente pode perceber que o mundo está mais doente, o mundo está mais infectado, o mundo está mais delinquente. E quando se olha ao nosso redor, a gente pode ver essa cena. Não faz muito tempo que você e eu lembramos que o Brasil passou e ainda passa por uma epidemia muito grande, mas a cena era muito triste quando você podia ver caixões enfileirados, quando você podia ver leitos até sendo providenciados, não é? Como prontos socorros naquele momento de emergência, hospitais de emergência sendo construídos, dado a demanda pelo número de pessoas infectadas pelo vírus, e isso nos dá uma imagem de mais ou menos como estava sendo aquele momento quando Jesus passava pelo tanque de Betesda e ele contemplava aquela multidão de pessoas ali
aleijados, cegos, mancos, ressecados, doença de toda espécie, mas todos estavam doentes. Esta é a grande verdade. Não importa a gravidade do problema, a Bíblia diz que todos estavam enfermos. Mas também Jesus passava por ali, naquele momento. Agora, o que me chama a atenção é que entre esta multidão estava em especial um homem que estava há 38 anos enfermo. A Bíblia diz que 38 anos, não era 38 horas, 38 dias, 38 minutos, mas 38 anos. Eu não sei há quanto tempo você está doente. Eu não sei há quanto tempo você está no leito. Eu não sei há quanto tempo você está debaixo de sofrimento. Eu não sei há quanto tempo você está num tratamento que praticamente parece interminável. Eis aqui um quadro interessante que parece que fala muito conosco nesse momento, a situação em que o mundo passa. Se pudéssemos agora passarmos por um hospital, a gente poderia, basta um hospital, a gente poderia ver este quadro sendo bem vívido e vivido na vida de muitas pessoas. É um momento de sofrimento, um palco de sofrimento. Era exatamente este quadro que Jesus estava vendo juntamente com os seus discípulos naquele momento. O verso 5 diz que havia ali um homem que havia 38 anos que estava neste estado. Tu imagina, querido amigo e meu amado irmão, quem sabe próximo de você, há pessoas que estão há anos a fio, nesta condição. A Bíblia diz que ele estava ali deitado há 38 anos esperando um momento que Deus pudesse lhe dar a graça de descer ao tanque e ser curado da sua enfermidade. Mas Jesus passava por ali. É uma coisa que me chama também a atenção. Por que Jesus passou por ali? Teria sido uma coincidência? Não. Não, isto era propósito de Deus. Deus, quando quer exaltar o seu nome, Deus, quando quer glorificar o seu nome e fazer conhecida a obra do poder de Deus, ele fez coisas que nós muitas vezes não entendemos. Eis aqui um dos episódios quando Jesus, através do seu poder que fora dado por Deus, que fazia parte do seu ministério e exclusivamente do seu ministério, é bom lembrar disto, para que o seu nome fosse exaltado e glorificado, ele então aproxima-se daquela multidão de enfermos. De propósito, ele passa por Jerusalém e ali ele encontra essa multidão. E uma coisa que me chama a atenção no versículo 6, a parte A do verso, é que Jesus viu entre todos este homem. Entre toda essa multidão, ele viu este homem. É interessante que o Salmo 139, o salmista escreveu na sua experiência com relação a Deus, no versículo 16, ele diz que Deus, na verdade, ele está nos vendo. Ele nos vê na sua onisciência. Ele nos vê. Salmo 139, o versículo 16, olha o que ele escreveu. Disse o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando ainda nenhuma delas existia. Portanto, nós encontramos aqui a onisciência de Deus. Onisciência é um atributo, e um atributo que só Deus tem. Ele é onisciente, quer dizer, ele é ciente, é a ciência que faz Deus saber de tudo o que acontece sem que ainda tenha acontecido. O salmista diz: Senhor, tu me viu ainda informe, na madre da minha mãe, quando eu era apenas um embrião, sem forma. Tu me viste, Senhor, ali. Tu escreveste no teu livro todas as coisas que iriam acontecendo e que elas vão acontecendo no dia a dia. Deus sabia que aquele homem estaria ali, naquela situação, naquele lugar, muito antes que ele nascesse. Ele iria passar por aquela situação.
Parece haver realmente um propósito de Deus quando Ele quer glorificar o seu nome, quando Ele quer exaltar o seu nome e fazer conhecido a sua obra, o seu ministério neste mundo. Portanto, é importante que Jesus está nos vendo, Deus está nos vendo. Seja a situação em que estejamos passando, seja o ambiente onde quer que estejamos, a Bíblia diz que Jesus viu. Ele está vendo agora. Ele está olhando para nós. Ele está vendo a nossa situação. Mas também, o versículo 6, a parte B do verso, diz que Jesus sabia tudo sobre este homem. Ele sabia tudo sobre ele. Quando ele olha para ele, ele sabia da situação dele. Agora, vejamos, voltando mais uma vez, o Salmo 139, na experiência do salmista, ele diz algo profundamente interessante nessa questão de saber, de Deus saber sobre as nossas vidas, sobre a situação do mundo, sobre a situação de cada pessoa em particular. O capítulo 139, ou seja, o Salmo 139, versos de 1 a 3, olha o que diz o salmista. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. O verso 4 é interessante quando ele diz: não havendo ainda uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Deus não conhecia apenas a situação daquele homem, mas ele conhece a situação do mundo. Ele conhece a situação das nações. E ele conhece não apenas no todo, mas ele conhece no individual. Isso aqui é interessante. Os seus olhos penetram e vê cada situação individualmente de cada pessoa neste momento, nesta hora. Outro fato que me chama a atenção nesse episódio do Senhor Jesus é que ele não apenas viu, ele não apenas sabia da situação, mas ele se disponibilizou a ajudar aquele homem. O verso 6 ainda, a parte última do verso, diz a palavra do Senhor, a parte C do verso diz que ele se virou para aquele homem e disse: queres ficar são? Olha como Jesus se importa conosco. Como Jesus se importa com a nossa situação. Ele não apenas vê e passa de largo. Ele não apenas sabe e faz de conta que não sabe. Mas ele se interessa por nós. Ele se volta para nós. Ele olha e diz: queres ficar são? Olha, um homem de tanto tempo de doente. Por que Jesus pergunta isto, vendo e sabendo da sua situação? Querido, é que Jesus não pode fazer nenhum milagre. Aqueles que não querem. Ele disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quanto maior de todos os milagres da nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. Eu vou ficar com vocês e vocês ficarão comigo. Ele quer fazer companhia conosco. Ele quer estar na nossa vida. Ele quer que nós estejamos com ele. Mas ele primeiro quer que nós abramos a porta. Ele quer que nós o atendamos. Ele quer que nós o chamemos para entrar na nossa vida. Faça isso agora. Jesus está passando com certeza nesse momento. Ele quer que você, nesta hora, abra o seu coração para ele e ele fará o maior de todos os milagres que você jamais viu realizado, a salvação da sua alma. Ele está batendo ao seu coração. Ele está te chamando. Ele quer te dar vida eterna, porque o mundo está enfermo, o mundo está perdido. É verdade, lá no capítulo 9 de Mateus, ele disse que se colocou em uma posição alta e disse: eu tenho compaixão, porque o mundo inteiro está como ovelhas que não têm pastor. E naquele momento, Jesus estava dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas para isso é necessário que queira. Por isso ele perguntou àquele homem: queres ficar são? Querido, para terminar, é claro que nós temos muito a dizer dentro desse texto. Nós temos aqui várias lições, mas para terminar, eu me chamo a atenção que
para que aquele homem ficasse curado, para que aquele homem recebesse a bênção, bastou um encontro com Jesus, apenas um encontro com Jesus. A primeira vez, quem sabe, que ele viu Jesus, ele foi restaurado, ele foi totalmente curado e libertado. Jesus diz: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Por que levar o leito? Por que não abandonar aquela cama na qual ele jazia 38 anos? Vocês devem estar lembrados que nós falamos aqui sobre Israel atravessando pelo Rio Jordão. No meio do Rio Jordão, a Bíblia diz que Josué, naquele momento como líder, ordenou às 12 tribos de Israel que tirasse dali 12 pedras, colocasse sobre os seus ombros e levasse-as e colocasse-as no acampamento deles. E disse: para que, na geração futura, quando os vossos filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês dirão: essas pedras é uma prova, é um testemunho vivo de que nós atravessamos o Jordão a pé enxuto. E nós as tiramos do meio do Jordão. Nós as tiramos do leito do Jordão, lá do fundo, do lugar mais profundo. Era um testemunho que eles dariam para a geração futura. Queridos, quantas pessoas já encontraram com Jesus? E eles trazem cicatrizes no seu corpo, como prova de que um dia encontraram com Jesus, de que tiveram uma luta contra o pecado, de que o pecado lhe feriu, lhe magoou, lhe machucou, lhe arrastou, mas num dado momento, quando encontraram com Jesus, ficaram apenas as cicatrizes. Paulo disse isto: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, e já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isto ele escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Que nesta hora, através desta mensagem, deste episódio na vida do Senhor Jesus e deste homem, você também, semelhante a ele, possa ter um encontro com Jesus, ter sua vida restaurada. Se quiseres, agora mesmo você pode ser restaurado espiritualmente. Eis aqui o momento aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir. Obrigado pela sua companhia, obrigado por nos acompanhar em cada mensagem. Continue orando por mim, preciso muito de suas orações. Estou orando por você, saiba, muito embora não te conheço, muitas pessoas que me assistem eu não conheço, porém eu estou orando por vocês, para que Deus possa falar ao teu coração, te dar a graça, a misericórdia de poder ter uma vida neste mundo com Jesus. E, por fim, viver com Ele, quer dizer, estar aqui, vivendo para Ele e, ultimamente, viver com Ele para sempre. Deus te abençoe.